Olá pessoal, eu sou Simone André e estou aqui com vocês para conversar sobre avaliação da aprendizagem em currículos por competências. A avaliação da aprendizagem é um tema super importante para o professor e para os estudantes. Nesse novo contexto da BNCC, ele pode levar vocês muito mais longe nos seus objetivos de aprendizagem, nos seus objetivos de desenvolvimento de competências. Nós estamos falando de currículos por competências fundamentados em educação integral. Educação integral não é o tempo integral, é a dimensão qualitativa. Então, são currículos voltados para o desenvolvimento pleno dos estudantes. Desenvolvimento deles de modo a formá-los para a autonomia. Isso implica numa visão de cognitivo ampliada, uma visão de cognitivo que vai muito para além do conteúdo. Ela inclui uma dimensão que nós chamamos de socioemocional. Então, por exemplo, competências como o autoconhecimento, a colaboração, a responsabilidade, a criatividade, a resolução de problemas, o pensamento crítico, a resiliência, a abertura ao novo, são competências que passam a fazer parte dos objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento, tanto na hora de concretizar as 10 competências gerais da BNCC, quanto para concretizar as competências específicas da sua área de conhecimento e da sua disciplina. A avaliação muda em 4 planos: no propósito, no objetivo, nas estratégias avaliativas e nas atividades também. O que é que muda no propósito? Quando você pensa num currículo conteudista, o propósito está muito voltado a medir o quanto o estudante assimila o conteúdo, o quanto ele acumula de conteúdo durante um período, né? E muito focado na nota, a nota como a evidência exclusiva para fazer a medição, né? Nós vamos ver como é que isso muda, sem, claro, você jogar a nota fora, não é essa a proposta, né? A proposta é ampliar a visão da nota e ampliar a visão de como é que você chega nela, tá? Uma outra coisa que está nesse propósito do currículo conteudista, que muitas vezes acontece mesmo, é que a avaliação acaba se tornando uma moeda de troca entre professor e aluno. O que é a moeda de troca? É o professor dizendo: olha pessoal, isso aqui vale nota, isso aqui é para prova, vocês tratem de se engajar, tratem de se esforçar. E o aluno começa a entrar numa lógica de que ele vai se esforçar, se dedicar, estudar somente aquilo que vale nota. Isso acaba reduzindo muito a perspectiva de aprendizagem, a avaliação se tornar uma moeda de troca, e é um círculo vicioso que nós precisamos quebrar. Uma outra dimensão: a avaliação acaba se tornando um instrumento de controle, de punição e recompensa. Recompensar aqueles que acertam, punir aqueles que erram, recompensar aqueles que são bons alunos e punir aqueles que são maus alunos, como se existisse um perfil ideal de estudante, como se os estudantes não fossem diversos, como se eles não fossem desiguais, como se eles não tivessem origens diferentes e trajetórias diferentes. Isso é muito perigoso quando você pensa na dimensão da equidade. Um quarto elemento importante do propósito, que precisa mudar, precisa se deslocar, né? É quando a gente pensa que esse tipo de avaliação focada na prova, no exame, ele prepara para a vida, porque ele prepara para o estudante viver estresse, viver uma situação difícil. Então, nós temos que incluir esses desafios para os estudantes. Isso é verdade? Sim, tem uma dimensão que é, mas o propósito da educação, quando você pensa numa educação integral, é muito mais amplo que isso. Com a BNCC, como é que esse propósito muda? Ao invés de assimilar conteúdos, né, medir conteúdos, o propósito passa a ser desenvolver competências. E quando você desenvolve competências, você precisa de múltiplos instrumentos para poder fazer essa medição. O diálogo com o estudante passa a ser o foco da avaliação. A avaliação é um instrumento de diálogo com o estudante, de conversa, de comunicação, de explicitação do que é importante entre vocês, né? E o feedback entre o professor e os estudantes, entre os estudantes, passa a ser uma ferramenta muito importante. O feedback conciliador, aquele feedback em que você valoriza, aquele feedback em que você parte do que o estudante já construiu,
aquele feedback que promove desenvolvimento, que ajuda o estudante a identificar onde é que ele pode melhorar. Ele vai ser espelhado por vocês nesse sentido. Nesse contexto da BNCC, do currículo por competências, a avaliação é uma ferramenta poderosíssima de gestão da aprendizagem pelo estudante. Quando o estudante se apropria do processo avaliativo junto com você, professor, ele consegue dizer o que ele sabe, o que ele não sabe e o que ele precisa fazer para aprender mais. Então, se ele consegue responder essas três perguntas, ele se torna seu parceiro no processo de aprendizagem e de desenvolvimento. E se você, professor, sabe responder essas 3 perguntas sobre os seus estudantes junto com eles, você e seus pares, os demais professores, conseguem fazer uma gestão também do ensino-aprendizagem muito mais interessante, uma gestão de resultados junto com os gestores muito mais interessante. Por isso que a avaliação nesse contexto é também uma ferramenta de formação para a autonomia. Então, prepara para a vida no sentido de formar para a autonomia. A avaliação, tipicamente, avaliação da aprendizagem, tipicamente, tem 3 objetivos. Nós vamos focar o objetivo da avaliação na sala de aula, que é um objetivo mais diagnóstico, mais formativo. Diagnóstico no sentido de vocês conseguirem identificar juntos em sala de aula o que é que os estudantes já trazem consigo, o que eles já têm de potencial, de conhecimento prévio, o que eles têm também de lacunas, de desafios para adquirir um novo conhecimento. Essa é a avaliação diagnóstica. Super importante fazer isso, porque é o que vai te dar medida para saber como intervir por meio dos planos de aulas de vocês, como você usa melhor o plano de aula contextualizado a partir do diagnóstico da sua turma. É o objetivo formativo. Então, ao longo de uma aula, ao longo de um período, ao longo de uma sequência didática, de um conjunto de planos de aula, como é que os seus estudantes estão se movimentando em relação a construir a aprendizagem que vocês combinaram juntos, que seria o objetivo daquele plano de aula, daquele conjunto de planos de aula. Então, é uma avaliação contínua, formativa, sequencial, com uma determinada duração, com um objetivo bem construído. Vamos ver, então, dentro desse enfoque da avaliação com objetivo diagnóstico e formativo, que estratégias você pode utilizar, como é que mudam as estratégias. Você, professor, já sabe, Vamos só lembrar que o planejamento da avaliação em sala de aula passa por 3 ações. Uma ação de coleta, de buscar as informações com os estudantes, uma ação de análise dessas informações, de interpretação. As informações, elas não falam por si sós, elas falam num determinado contexto, Elas falam numa determinada narrativa. E um terceiro passo, uma terceira ação, que é de intervenção, que é de agir concretamente para corrigir rumos. Nós vamos coletar com múltiplos instrumentos. E lembrando, você só vai avaliar aquilo que você desenvolver. Quando nós falamos múltiplas estratégias de coleta, o que nós estamos falando? Como estamos falando de múltiplos instrumentos? Vamos dar alguns exemplos para vocês de quais são esses instrumentos. Um instrumento muito poderoso, esse eu acho que é dos mais bacanas, que são as suas observações ao longo da aula. Então, você, professor, registrar as suas observações sobre os estudantes, como é que eles estão trabalhando, como é que eles estão construindo as atividades que você está propondo, como é que eles estão de verdade trabalhando juntos quando eles estão em grupo, por exemplo, como é que eles estão construindo os projetos. Esse seu registro, ele é valiosíssimo, não só para te ajudar a focar no desenvolvimento dos estudantes, mas também para criar sua memória sobre eles. Um segundo, isso é instrumento de avaliação, muito mais rico ou tão rico quanto uma prova. Então vamos lá, um segundo instrumento são os registros dos estudantes. Os estudantes também podem ser solicitados a registrar ao longo das atividades o que é que ele percebe que ele aprendeu, o que ele percebe que está difícil para ele, qual o desafio que ele está enfrentando, por que ele adotou um determinado caminho. Isso é muito importante, é muito bacana envolver os estudantes na coleta. A autoavaliação, o estudante ter a chance de dizer por si mesmo o que é que ele está construindo, o que ele está desenvolvendo, o que ele está aprendendo.
Você também pode combinar com os estudantes de construírem um portfólio, dos estudantes irem recolhendo ao longo das aulas, das atividades, o que eles acham que as produções que eles acham que são importantes para dizer do aprendizado deles. Olha que bacana os estudantes poderem fazer isso com autonomia, dialogar com você, por que eles acham importante, dialogar entre eles, construir essa visão do processo de aprendizagem deles. E a prova também é um instrumento de coleta, né, de evidência sobre o aprendizagem, mas ela tem que ser pensada com o poder que ela tem de fazer isso, para não extrapolar, para não ficar aquelas provas longas e que mede muito pouco da aprendizagem dos estudantes. Então, por exemplo, um alerta, você não vai usar somente a nota para conversar com os estudantes sobre a prova. A nota é uma das coisas que você vai falar, mas o mais importante é vocês conversarem sobre o que é que eles acertaram, o que eles erraram, quais foram os erros mais frequentes daquela turma, por quê, o que está implícito naquele erro, ele é comum, ele não é comum, o que ele fala do processo de aprendizagem, né? Você pode trabalhar a prova em dupla, em pares, em que os estudantes constroem juntos e observam o que eles estão aprendendo juntos ali ou não, um aprendendo com o outro. Você pode fazer a prova com consulta, né? A prova com consulta, o estudante chega com as suas anotações, consulta os livros e isso tudo faz parte do processo que você vai trabalhar com eles. Você pode fazer também uma prova metade resolvida, metade sem resposta, né? A metade resolvida, o estudante vai avaliar as respostas, ele vai ser o avaliador. E as que ainda não estão resolvidas, ele vai construir também. Enfim, tem uma variedade de possibilidades de você trabalhar com a prova, que não é só com a prova como aquele exame que vai supostamente aferir o acúmulo de conhecimento dos seus estudantes. Uma primeira dica: o erro não é fonte de culpabilização, de fracasso. O erro é fonte de aprendizado. Então, na hora de analisar, olhem para o erro com tanta alegria, com tanto cuidado, quanto vocês olham para o acerto. Tem muitas maneiras de acertar, tem muitas maneiras de errar, e elas conversam, elas falam sobre isso, né? O erro fala muito sobre o processo de aprendizagem. Segunda dica: conversa com os estudantes. Faz uma roda de conversa sobre aquela prova, aquele instrumento, aquele conjunto de instrumentos, aquilo que você identificou que ao longo do processo os estudantes tropeçaram mais, por que eles tropeçaram, como não tropeçar, quem tropeçou ajuda quem não tropeçou a dizer o que aconteceu, quem tropeçou conta como é que foi o tropeço. Começa a falar sobre isso com os estudantes para ganhar uma naturalidade maior, o processo de avaliação ganha uma naturalidade, vocês saem daquela lógica de culpa, de fracasso, que acompanha o processo avaliativo tradicional de uma forma tão ruim para a aprendizagem. Uma dica adicional para vocês que a gente já falou sobre isso, nessa conversa, estimula o feedback entre pares e de você para os estudantes. Conta para os estudantes como é que você está vendo o processo deles, para cada um, para alguns, para algum time. Ajuda que isso aconteça. Se o estudante está desenvolvendo uma competência num determinado exercício e perdeu em outro, ajude a ele identificar, olha, aqui você soube usar esse conhecimento, esse conteúdo, essa competência, e aqui você não usou. O que aconteceu? Por que você não generalizou para cá? Vamos tentar fazer esse movimento de uma próxima vez? Ele vai ganhando consciência do processo, a avaliação permite essa consciência, permite uma pesquisa. Vocês se tornam pesquisadores do processo de aprendizagem. Isso é lindo, isso é a coisa mais importante e mais poderosa na profissão de um professor. Analisar com os estudantes o processo de aprendizagem. A principal dica de intervenção é ela ser imediata. É você não esquecer o que precisa ser aprimorado com os estudantes, nem eles, está todo mundo sabendo o que é que precisa aprimorar naquele momento de aprendizagem, naquele plano de aula, naquele conjunto de atividades. Todos vocês estão na mesma página. Precisamos aprimorar isso, 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 a maioria dos estudantes precisa aprimorar aquilo. Você em particular, eu como estudante gostaria de aprimorar isso, isso, aquilo. Isso está combinado, conversado entre vocês.
comecem imediatamente, não espera até o fim de um período, não espera até a possibilidade de fracasso do estudante ou de repetência do estudante estar em jogo, né? Vai fazendo a recuperação no processo, continuamente. Percebeu que os estudantes não conseguem trabalhar com determinadas operações? Fortalece isso ao longo do processo. Não espera o final da brincadeira para que eles possam identificar e tomar uma medida sobre isso. Então vamos trabalhar algumas dicas, algumas atividades que vocês podem fazer continuamente para as aulas de vocês ficarem mais ricas do ponto de vista de avaliação. Mesmo que você tenha muitos estudantes em sala de aula, combina com eles escreverem dois desafios, duas dificuldades que eles tiveram para aprender durante aquela aula ou até duas aprendizagens que eles fizeram durante aquela aula. Você não precisa nem recolher, nem ler isso. Na próxima aula você começa pedindo que alguns deles, aqueles que se sentirem confortáveis, por exemplo, tragam as suas dúvidas, os seus desafios ou as suas aprendizagens. Com isso, você já vai fazer um diagnóstico ali imediato, o que é que veio mais, o que é que não veio, o que é que deixou de vir, que é uma aprendizagem esperada, e você já tem elemento para trabalhar, você já fez uma avaliação com os estudantes. Uma segunda coisa que você pode fazer, que é muito bacana, mantenha um caderninho junto com você, para você ir anotando as suas observações. Essas anotações, depois você dá uma passada nela entre uma aula e outra e você vai ter ali um recordatório bacana também do que você observou daquela turma, daquele estudante em particular, né? Você está fazendo aulas mais desafiadoras com os planos de aula que nós estamos trabalhando. Essas aulas mais desafiadoras vão trazer mais elementos e você pode registrar o que é que você viu ali, que atividade que você fez que não deu certo, que precisa ser refeita, que precisa ser trabalhada de outra forma, que não surtiu aprendizagem e que, portanto, você precisa mudar. Uma outra coisa, em vez de coibir a cola, em vez de falar que não pode colar, você pode usar a cola a seu favor. Você pode pedir para os estudantes fazerem o seu resumo, trazerem para a aula no dia da prova, usarem os seus registros e entregarem para você. O registro que ele faz como resumo para a cola também faz parte da avaliação. Uma outra coisa bacana, faça sempre o trabalho entre pares. Ajude os estudantes a aprenderem colaborativamente entre eles, né? Ajude os estudantes a trabalharem juntos, a avaliarem juntos, a um avaliar o outro, a um grupo, um time avaliar o outro time, a cada um ser responsável pela sua aprendizagem e pela aprendizagem do colega. Quando isso está combinado entre os estudantes, você vai ser avaliado pelo seu aprendizado e pela aprendizagem dos colegas. O seu time, eles vão se esforçar coletivamente para atingir esse aprendizado e um vai ser parceiro do outro, colaborador do outro na hora de construir essa aprendizagem. 4 dicas que você pode usar de uma forma muito simples em sala de aula, sempre considerando o erro como um aliado seu. Errar não é uma ofensa, errar é uma forma de expressar para onde é que está caminhando a aprendizagem do estudante. Então inclua o erro na sua avaliação de uma forma bacana, sem culpa, sem fracasso. Com isso, você vai ter aí alguns elementos que vão te ajudar a fazer uma aula mais rica, mais produtiva, com mais instrumentos de coleta, com mais chances de olhar de uma forma mais integral para o seu estudante e deles te olharem de uma forma mais integral, de uma forma mais parceira, com um vínculo mais forte entre vocês.